Oi, pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre essa parte aqui nos comentários das lições que são revisadas, né? Através da lição de hoje. Hoje nós estamos na lição 55, que revisa mais 5 lições. E no comentário da lição, né, que é revisada, a lição 22, é trazido isso aqui. O mundo que eu vejo dificilmente é uma representação de pensamentos amorosos. É um retrato de ataques a tudo e por tudo. É qualquer coisa menos um reflexo do amor de Deus e do amor de seu Filho. São os meus próprios pensamentos de ataque que dão origem a esse retrato. Os meus pensamentos amorosos me salvarão dessa percepção do mundo e me darão a paz que Deus tensionava que eu tivesse. Por que eu quero enfatizar essa parte? Para falar sobre uma coisa, um aspecto da percepção corrigida que muitas vezes nós confundimos. Beleza, é explicado ali no livro-texto, assim como nas lições, que o que eu vejo é uma forma de vingança, eu não vejo nada que vá durar, né? Eu só vejo coisas que vão acabar e isso não pode ter sido criado por Deus. Se Deus é a fonte, ele só pode criar algo que é perfeito, né? Então Deus não pode ter feito algo, coisas que acabam, e que no período de duração em que elas parecem estar ali, elas ainda estão sujeitas ao sofrimento, né? Deus, a fonte, não faria sentido se criasse uma realidade dessa forma. É por isso que a percepção é apenas uma ilusão, é apenas uma imaginação, né? Formada por um conjunto de pensamentos que surgiu de um único pensamento, o pensamento de separação. Então tem uma mente que acreditou nesse pensamento? Sim, mas ela não muda a realidade do que ela é. Ela apenas acredita na invenção que ela faz. Mas Deus, a fonte, não pode fazer isso real. Deus não pode criar uma realidade assim. E aí, quando nós somos convidados a aceitar isso, é trazido então que agora nós vamos perceber essas invenções a partir da percepção corrigida. Significa que nós vamos aprender a observar tudo isso, considerando que isso não é a vida e não pode ter sido criado por Deus, nós vamos aprender a observar isso de um modo diferente. E esse modo diferente é uma percepção corrigida, que é uma percepção diferente da que nós estamos acostumados. Mais uma vez, como nós estamos acostumados? Você acorda pela manhã e você acredita que tudo que você está vendo é real, né? Que é normal você ser um corpo que passa todos os dias por um monte de sacrifício, né, para conquistar coisas, chamar essas coisas de satisfação, de prazer, para no final ainda esse corpo lá na frente morre. Então é com isso, com essa forma de pensar que nós estamos acostumados. Só que aí quando nós falamos então sobre a percepção corrigida é um outro modo de olhar para isso. E aí nós podemos confundir a percepção corrigida como uma espécie de transformação do mundo que você está vendo na percepção. Então a gente confunde a percepção corrigida como se fosse uma percepção amorosa sobre os corpos ou sobre as coisas. É como se fosse assim, ó, dentro dessa ideia de que eu estou vivendo um curso em milagres, muitos de nós vamos para uma ideia de como se você fosse se tornar uma pessoa boa, uma pessoa amorosa, né? Eu estou seguindo esse percurso porque agora eu quero dar abraço em todo mundo, eu quero falar coisas boas para todo mundo. E não tem nada a ver com a percepção corrigida, esses movimentos. O que a gente aprendeu a chamar de amor, carinho, afeto na percepção, não tem nada a ver com a percepção corrigida que um curso em milagres está ensinando. E a gente consegue ver isso de forma bem clara nesse comentário, né? Olha só. O mundo que eu vejo dificilmente é uma representação de pensamentos amorosos. Os meus pensamentos amorosos me salvarão dessa percepção do mundo e me darão a paz que Deus tensionava que eu fosse. Então a percepção corrigida nada tem a ver com você agora passar a observar as pessoas e dar abraços, falar mensagens, né, carinhosas o tempo todo, ser extremamente gentil e educado. Não, a percepção corrigida não tem nada a ver com isso. A percepção corrigida, ela inicia-se com base na fé. Então, primeiro nós deslocamos a identificação de existência para antes do mundo, né, e da percepção de existir em corpos. Primeiro nós deslocamos a identificação de existência para fora disso. Então, nessa fé, surge agora uma nova forma de pensar,
que interpreta o mundo apenas como sem significado. Então presta atenção, apenas. Então não se tornou mais amoroso, ou deixou de passou a ser menos rude, ou menos hostil, ou menos conflituoso. Não tem avaliação na percepção corrigida. Ao contrário do que nós pensamos, o mundo não vai tornar-se melhor, mais amoroso, ou mais benéfico, mais, espiritual ou gentil. Isso ainda é dar graduações, dar rotulações. Isso ainda é julgar, é definir a existência como sendo ainda uma coisa específica. A percepção corrigida é simplesmente assistir todas essas graduações como sem significado. Significa que eu não posso dar abraço em ninguém? Não tem nada a ver com isso, não é isso que está sendo dito. Significa que nós vamos perceber a vontade de dar um abraço, ou de receber um abraço, também como sem significado. É sem significado para a existência que é eterna, que é imutável, que é intacta. Portanto, ela permanece alheia a qualquer coisa no comportamento. Então, não se esqueçam, a percepção corrigida não tem a ver com graduação. É isso aqui que está sendo dito. Os meus pensamentos amorosos, ou seja, os meus pensamentos a partir da percepção corrigida, me salvarão dessa percepção do mundo e me darão a paz que Deus tensionava que eu fosse. A percepção corrigida, como foi dito, ela surge quando nós primeiro deslocamos a fé para a realidade e então nós observamos o mundo como sem significado, principalmente esse corpo. Significa que nós não vamos usar mais nada para testemunhar a ideia de que eu sou um eu aqui, sendo gentil, menos gentil, ou assim ou assado. Não importa, um eu que aparentemente se incomoda ou se irrita, também tudo isso é sem significado. A percepção corrigida é a mentalidade que vai assistir o mundo, mas não dando mais realidade, não dando mais significado para isso. Portanto, não é bom nem ruim. Por isso que os meus pensamentos amorosos, a minha percepção corrigida, vai retirar a minha identificação de existência daqui. Primeiro nós deslocamos a nossa identificação usando a fé, e aí na prática nós vamos assistir o nosso sistema de pensamento, atuando de dentro desse lugar no mundo. Então não confundam percepção corrigida como se fosse uma percepção amorosa sobre as coisas. Isso ainda é dar significado. A percepção corrigida é apenas retirada do significado. Então essa é uma das coisas que tem que ficar muito claras.